A paz de Yahshua, meus amados. Para nós que cremos que o nome de Jesus é Yahshua, mas que fomos alcançados por ele antes de saber o nome, vocês lembram que antes de saber o nome, nós clamávamos em nome de Jesus e o poder e a autoridade do nome estava lá? Você lembra disso? Então, nós não podemos negar o poder que está no nome. Mas que nome é esse? O nome é a palavra que designa a uma pessoa. O nome tem a mesma autoridade do que a pessoa. Ela está ligada ao nome, não é? Só que nós temos que lembrar que nós não somos uma carne, nós somos um espírito. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Quando o verbo se fez carne e veio para a terra, o nome dele era Yahshua, ok? Mas vocês creem mesmo que a autoridade está somente no nome de Yahshua, no nome terreno dele? O que é maior, o espírito, a alma ou o corpo? Se nós somos um espírito, e sim, Gênesis fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois fala no Novo Testamento assim: Deus, ele é espírito. Yahweh, ele é espírito. E nós devemos o adorar em espírito e não em carne, em espírito e em verdade. Se nós devemos o adorar em espírito, então nós temos que saber qual é o nome do espírito de Yahweh. E não o nome terreno, se foi Yahshua, se foi Jesus, porque a gente fala em nome de Jesus e as coisas funcionam da mesma forma que quando a gente fala em nome de Yahshua, porque Deus está falando de algo superior à carne. Então vamos falar sobre esse poder. Em Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É sempre a nível do Espírito. O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Poder do quê? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu poder para sermos chamados filhos de Deus. O poder é para nos transformar em filhos de Deus. Agora presta atenção. A pergunta que Yahshua fez. Mas vocês que andam comigo, quem tu dizes que eu sou? E Pedro falou assim: tu és Yahshua. Não, é claro que não. Eles todos sabiam que ele era Yahshua, porque estava vendo a nível terreno. Ele falou: tu és, no nível do Espírito, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha o poder, o Filho do Deus vivo. E aí ele responde em Mateus 16, 18, 19. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra, pedra que teve revelação. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A revelação de que Pedro entendeu que aquele que ele estava vendo, que ele sabia o nome, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não vamos olhar assim, porque assim todos eles sabiam, inclusive Judas, né? Judas sabia, andava com ele. Mas a revelação foi: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra de revelação, né? Eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada se nós cremos na revelação do Espírito, que ele é o Messias. Não que ele é Yahshua, ou Jesus, ou Yeshua, que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos ver isso em outro lugar. Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito através dele, e nada sem ele se fez. Nada. Então, assim, o verbo, ele não herdou nada, porque tudo já era dele. Não existe herança.
Mas o verbo, o verbo se fez carne. E quando o verbo se fez carne, ele se fez carne para ser o Messias, para nos comprar para Deus. E aonde ele nos compraria para Deus? Na cruz. E aí, depois que ele nos comprasse para a cruz, viria uma herança para ele. Vamos entender sobre a herança. Então, vamos lá. Vamos entender a nível do Espírito, tá bom? Hebreus 1, 4, 6. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou, agora vem uma herança, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha o nome, olha o nome, presta atenção. Ele herdou, agora vai falar de um nome que ele herdou. Nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho. Filho com letra maiúscula. É o nome que ele herdou. Tu és meu filho. E eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. A herança de ser filho de Deus. E a nossa herança é ganha por ele, né? Ele nos deu o poder para sermos chamados filhos de Deus. Então, se o seu coração tiver nisso, na revelação do Espírito, vai cair por terra. Eu posso chamar de Yahshua, eu posso chamar de Yeshua, eu posso chamar até de Jesus. Se você entender que você está falando da pessoa, do Messias, você sabe que pode. Você sabe porque você já chamou, não foi? Você já chamou de Jesus e você sabe que a autoridade estava lá. Primogênito é o primeiro. E aqui está falando do primeiro filho. Olha só, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primogênito de entre os mortos. Então deixa eu perguntar uma coisa, olha só, se ele é primogênito de entre os mortos, quando ele se tornou primogênito? Na cruz, não é? Ele se tornou primogênito na cruz, porque ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós que cremos ressuscitamos com ele também. Então ele é o primogênito de muitos irmãos. Sabe por que muitos irmãos? Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E ele nos deu o poder para sermos chamados filhos de Deus. Olha só a revelação do nome. Filho de Deus. O Messias, o Filho de Deus. 2 Coríntios 5:21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Yahshua, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é? Porque nós éramos injustos perante o Senhor, mas ele nos tornou justos por cremos nele, não é? Então é isso que a palavra fala, que ele é nosso substituto. Ele era o verbo, no princípio era o verbo, se fez carne. Quando ele se fez carne e foi para a cruz, ali ele era o Messias, ali ele estava nos salvando. Quando ele ressuscitou, ele era o Filho, ele sempre foi o Filho aqui na terra. Ele sempre falou, sou filho de Deus, sou filho do homem. Mas ali na cruz, ele herdou esse nome e nos comprou para Deus. Agora, o próximo passo, quando chegar o milênio, ele será o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, porque ele é a cabeça do corpo bem ajustado. Então, nós precisamos entender se nós estamos bem ajustados com a cabeça a nível espiritual, ou se nós queremos nos ajustar a nível terreno. E aí vai ficar um diz que me diz que é isso, não é isso, fala o nome do pai, fala eu creio assim, eu creio assado, sobe o nível.
vai para o nível do Espírito, que você vai enxergar de cima o que Ele fez e não o que nós estamos fazendo. Creia nele a nível do Espírito, porque você sabe que até se você falar assim, Pai, e não falar mais nada, Ele já entendeu tudo. E você já sabe, porque você já recebeu ajuda, poder do alto, sem falar um A, porque você está crendo a nível espiritual. O nome que está acima de todo nome é o nome de Yahshua, porque Ele é o Messias, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.